Olá, pessoal, como vocês estão? Dando continuidade à nossa matéria, agora nós vamos falar sobre as prerrogativas de foro, tá? Vou compartilhar com vocês aqui o material para que vocês possam acompanhar, tá? Então, o que é essa prerrogativa de foro, tá? É o que muita gente chama de foro privilegiado, tá? Eu não gosto muito de utilizar a expressão foro privilegiado, porque parece que é um privilégio que o parlamentar está tendo pelo fato dele estar ocupando o mandato, e na verdade não é um privilégio, tá? É uma condição que a Constituição deu para estes cargos, tá? Então não é para a pessoa, é para o cargo. Só vai valer enquanto a pessoa estiver ocupando aquele cargo, para que ela possa exercer as suas funções de forma independente, sem nenhuma interferência. Então não são privilégios, são prerrogativas que são essenciais para o exercício da democracia, tá? O pessoal não gosta de chamar de foro privilegiado, mas é a mesma coisa, tá? Vocês vão ver muito por aí chamando de foro privilegiado, tá? Isso está previsto lá no artigo 53, deem uma olhada aí para vocês verem. Artigo 53, parágrafo 1º. Os deputados e senadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal, tá? Então, o que está dizendo isso? Que é o Supremo, é o STF, que vai ter competência para julgar os membros do Congresso Nacional, sejam eles deputados, sejam eles senadores, tá? Pela prática de crimes. Tá? Então, esse artigo ele vale para questões penais, para processos criminais, tá? Não vão valer para processos cíveis. Os processos cíveis continuam sendo julgados normalmente na justiça comum. Tá? Então, se ele tem lá uma ação de improbidade administrativa, por exemplo, ou qualquer outra ação que ele tenha de um ilícito cível, vai tramitar na justiça comum. Tá? Essa questão do foro privilegiado é só para crimes, só para ações criminais, certo? Muito bem. Continuando, então, eu pausei o compartilhamento aqui sem querer, peraí. Isso. Então, gente, quando a gente fala em crimes, crime seria uma palavra genérica, né, para se referir tanto à contravenção, né, são ilícitos penais de menor porte, são contravenções, mesmo os crimes que estão sujeitos a serem processados pela justiça especializada, como, por exemplo, os crimes eleitorais, que normalmente são processados e julgados pela justiça eleitoral. Mas se o cara for parlamentar, os crimes eleitorais que ele tiver praticado serão julgados pelo STF, tá? Mesmo crimes dolosos contra a vida, tá? Que normalmente são julgados pelo júri, vai ser julgado tudo pelo STF, tá? Lembrando aqui, ó, que a prerrogativa de foro não alcança as ações de natureza cíveis, tá? Ajuizadas contra os congressistas, contra os parlamentares. Então, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entendeu que o foro, essa prerrogativa de foro, é apenas para as ações de natureza penal, certo? Muito bem. E aí, segundo o que diz lá, né, o artigo que a gente acabou de ler, o 52, parágrafo 1º, 53, parágrafo 1º, o marco inicial de quando vai começar essa prerrogativa de foro é a data de diplomação. Então, vocês lembrem, né, que tem a diplomação e a posse, não confundam. A posse acontece dia 1º de janeiro do ano, né, de início da legislatura. A diplomação acontece pouco depois da eleição, quando a pessoa que foi eleita recebe um diplominha dizendo que ela foi eleita para o cargo tal, né, que vai assumir só quando tomar posse. Então, mas o que o artigo diz é que o termo inicial começa a dar, né, o parlamentar passa a ter essa prerrogativa de foro quando ele é diplomado, tá? Então, é com a diplomação e não com a posse, tá? Havia entendimentos jurisprudenciais muito diversos em relação a essa questão de prerrogativa de foro, tá, gente? Porque uma questão que ficava pendente é de saber, assim, né, que sempre se discutia, sempre acontecia alguma coisa, gerava essa discussão no STF, e aí cada hora eles posicionavam de uma forma, nunca tinha nada consistente, a gente não sabia exatamente qual que era a posição do STF. Por que acontece? Ficava discutindo se essa prerrogativa de foro vale para qualquer crime praticado na vida ou só para os crimes praticados quando a pessoa está ocupando aquela função, tá? Então, por exemplo, a pessoa foi eleita deputado federal em 2018, tá? Aí ela tinha praticado já, né, em 2015, um homicídio, vamos supor, né?
E aí o homicídio estava tramitando lá na Justiça Comum, porque ele ainda não era, né, deputado nem nada. Aí ele assumiu como deputado. Normalmente, o que acontecia, né? O entendimento é de que esse processo, que tramitava na Justiça Comum, devesse subir ao STF e continuar a tramitação dele lá no STF, tá? Então ficava essa discussão, mas o crime foi cometido antes, ele não era ainda parlamentar quando ele cometeu esse crime, mesmo assim ele vai ter essa prerrogativa de foro, né? Ou a prerrogativa de foro é apenas para os crimes praticados durante o exercício do mandato ou relacionado com eles, né? Ficava sempre essa discussão. Outra discussão que tinha muito também era em relação a remessa de processo para vários tribunais, porque acontecia muito, ainda acontece, né? Por exemplo, não é como supor, né? Igual um exemplo que a gente pega aqui. Uma pessoa, ela é prefeita de uma cidade, por exemplo, né? Os prefeitos têm foro privilegiado e serão julgados no Tribunal de Justiça. Nós vamos trabalhar aqui, gente, só os parlamentares federais, tá? Só estou dando isso aqui a título de exemplo. Então, o cara praticou um crime quando ele era prefeito, né? Então, o processo começou no Tribunal de Justiça. Depois, ele se elegeu governador do estado dele. E aquele processo que ainda não tinha acabado, saiu do TJ e foi lá para o STJ, porque quem tem competência para processar e julgar os governadores é o STJ. Né? Aí, o processo continuou, né? Demorado, esse tipo de processo costuma demorar. Essa pessoa foi eleita deputada federal. Aí, o processo que estava no STJ foi para o STF, tá? Depois disso, ainda continua, né, o processo, porque demora. A pessoa renunciou ao mandato, estou dando um exemplo concreto real, tá, gente? A pessoa renunciou ao mandato, aí o processo voltou para a Justiça Comum. Já estava quase no finalzinho, tinha ficado quase um ano para tentar escutar uma testemunha, já estava a ponto de dar a decisão, o cara renunciou. Aí o processo caiu de novo para a Justiça Comum. E aí é mais uma demora para que, né, que aquilo comece de novo, não começa do zero, vai de onde parou. Né? Mas mesmo assim, até que aquilo ali começa a dar processamento, então ficava sempre o Joaquim Barbosa até uma vez chamou isso de valsa processual, né? Vai daqui para ali o processo, porque o cara vai mudando de cargo, o foro privilegiado dele vai mudando, e aí o processo acompanha. Aí fica aquela loucura, cada hora está no tribunal, né? Então é complicado você chegar no fim do processo desse. E aí ficava esse impasse de como que deveria resolver essa questão, porque, né, tinha a questão de, será que tem que alterar a Constituição, fazer uma emenda para poder mudar isso, como que fica? Quando foi em 2018, o Luiz Roberto Barroso deu um entendimento, que é agora o entendimento que está sedimentado, que está prevalecendo pelo menos até o momento, que definiu duas questões importantes. Então, a primeira delas, o foro pro prerrogativo de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas. Então, gente, não é qualquer crime que a pessoa pratica que vai dar a ela o foro por prerrogativa de função. Tá? Se o cara é parlamentar e praticou um crime, lá um homicídio, lá na casa dele, quando ele estava de folga, né, ou matou o vizinho, isso não tem nada a ver com as funções que ele desempenha. Então, nesse caso, não haveria prerrogativa de foro. Tá? Outra coisa, somente para os crimes praticados durante o exercício do cargo. Os crimes que ele havia praticado antes dele tomar posse, né, dele ser diplomado naquele cargo, não vão ter prerrogativa de foro. Tá? Então, isso aqui ficou sedimentado a partir de 2018, é um entendimento recente, tá, gente? Muito recente, e que ficou sedimentado. Tá? Então, o foro por prerrogativa de função, hoje, o entendimento mais atual, mas a gente tem sempre que acompanhar, porque pode ser que o entendimento mude, né? Mas tem se mantido firme essa posição no STF, né? Então pode ser que ela perdure aí por um longo tempo, de que o foro por prerrogativa de função é só para os crimes cometidos durante o exercício do mandato. Não cabe nem nos praticados anteriormente, nem nos praticados depois que ele deixa o cargo, tá? E somente aqueles crimes praticados que estejam relacionados com a função que ele desempenha, né? Como parlamentar. Senão, não vai caber o foro por prerrogativa de função, tá? Outra questão que o Luiz Roberto Barroso definiu também nesse mesmo julgamento, gente, foi o seguinte, veja que interessante, olha só. Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada
em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava. Então, gente, isso aqui acabou com aquilo que eu falei para vocês, que chama valsa processual. Ah, o processo está tramitando aqui, o cara muda de cargo, o processo corre para ali. Aí o cara muda de cargo de novo, o processo corre de novo. Esse entendimento firmou o seguinte: bom, se a gente já tiver numa determinada fase do processo, que já apresentou alegações finais, não muda mais não. Vai continuar aqui. O cara pode mudar de cargo quantas vezes que ele quiser, pelo motivo que for, mas o processo vai continuar aqui. Tá? Mesmo que ele renuncie, mesmo que ele mude, né, vire governador ou vire presidente da República, vai continuar no mesmo local. Tá? Se já tiver nessa fase aqui, ó, publicação do despacho de apresentação das alegações finais, ou seja, já mandou as partes apresentarem alegações finais, é porque o processo já está caminhando para o final, já está quase acabando. Então, a partir desse ponto, não altera mais, mesmo que o cara, né, o parlamentar, mude de cargo, ok, gente? Então, esses dois entendimentos aqui são muito importantes, são recentíssimos, provavelmente vai ser muito cobrado aí nas provas de concurso, nas provas da OAB, porque quando há uma mudança no entendimento jurisprudencial com essa importância e com esse impacto, que era um impasse que já vinha de anos e anos, mais de 10 anos, desde 2008, foi quando começou a se discutir sobre isso, né? Então, 10 anos aí para se chegar num posicionamento, né, firme da maioria dos ministros do STF. Então, é um posicionamento importante. E quando acontece esse tipo de coisa, costuma se cobrar muito em prova. Então, estejam atentos a essa modificação que é recentíssima, tá? Então, o que fica no final das contas? Vamos lá. Infração cometida durante o exercício da função parlamentar. Aí, nesse caso, vai ser encaminhado para o STF. A competência vai ser dele, né? Não precisa dele pedir autorização da casa respectiva para instaurar o processo, tá? Não tem problema. Mas tem que dar ciência ao Poder Legislativo, porque ele pode sustar o andamento da ação. Lembra que nós falamos disso nas aulas passadas. Tá? Então, ele não precisa autorizar, a casa do parlamentar não precisa autorizar para que ele seja processado, mas quando o processo já está instaurado, a casa dele, né, o Senado ou a Câmara dos Deputados, pode sustar o andamento da ação penal. Nós falamos disso em outra aula, tá? Delito cometido após o encerramento do mandato. Gente, delito cometido após o encerramento do mandato, mesmo que um dia ele tenha sido parlamentar, não importa, tá? Inclusive, não vai ter prerrogativa de foro. Inclusive, nós temos a súmula 451, que vai falar o quê? A competência especial por prerrogativa de função não se estende aos crimes cometidos após a cessação definitiva do exercício funcional. Ou seja, a prerrogativa de função se extingue quando a pessoa deixa de ocupar o cargo. Né? Por quê? Porque a prerrogativa é para o cargo. Para qual cargo que nós estamos trabalhando aqui? Para o cargo de deputado federal ou para o cargo de senador. Se a pessoa não ocupa mais o cargo, não faz sentido, só porque ela um dia já foi parlamentar, que ela venha a ser processada e julgada pelo STF. Tá? Não faz sentido nenhum, sendo que o crime foi praticado depois que ele já não tinha mais mandato. Tá? Então, isso aí também já está sedimentado. Ok? Então, isso é muito importante, tá, gente? Não confundam, estejam atentos, depois eu vou deixar o materialzinho para vocês no portal, tá? Agora, algumas questões interessantes em relação ainda aos deputados e senadores, tá? Olha só, gente, o artigo 53, parágrafo 6º diz que os deputados e senadores não serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre as pessoas que lhes confiaram ou deles receberam tal informação. Ou seja, gente, às vezes a pessoa é deputada, né, ou senadora, e por causa disso ela fica em contato com as pessoas acabam confiando e ele acaba obtendo informações, né, que são informações privilegiadas ou que são informações que ninguém mais sabe, por causa do cargo que ele ocupa, né? E o que esse artigo está falando é o seguinte: ele não é obrigado a testemunhar sobre esses fatos, tá? Se ele for convocado como testemunha para algum processo ou para uma CPI, para falar sobre esses fatos aqui, que ele ficou sabendo por acaso ou por causa do cargo dele, né? Ele foi informado daquilo, ele não é obrigado a testemunhar sobre aquilo, tá? Agora, não ser obrigado não quer dizer que ele não pode. Se ele quiser, ele pode. Tá? Se ele entender que é conveniente, se ele entender que é interessante, né, que é bom para o interesse público, ele pode testemunhar, sim, sobre esses fatos. Tá? O que a Constituição está dizendo é que ele não é obrigado, mas, se ele quiser, ele pode. Nada impede que ele faça isso. Tá? Ele só não pode ser obrigado. Tá?
E outra coisa, isso aí não abrange quando a obrigação que ele tem de testemunhar quando ele é convocado como cidadão comum, tá? Essa questão aqui de não ser obrigado é quando ele é convocado como parlamentar, né? O parlamentar tal. Na vida privada dele, na vida civil dele, comum, as coisas que ele fizer e às vezes que ele for chamado para testemunhar algum fato que não tem nada a ver com o cargo dele, não vai entrar isso aí. Aí ele é obrigado com qualquer testemunha a dizer a verdade sob pena de cometer crime de desobediência, né? Ou de falso testemunho, certo? Então, tomem cuidado aí para não confundir, tá? Vou passar direto isso aqui. Agora, ó. E os parlamentares municipais e os parlamentares estaduais, como que ficam? Vão ter as imunidades também? Como eu já falei para vocês, nós estamos trabalhando aqui os parlamentares federais, né? O legislativo federal. Então, nós não vamos entrar em detalhes dos legislativos estaduais e municipais, tá? Vou só dar uma breve questão para vocês, até porque depende do que está previsto na Constituição de cada estado, né? E nas leis orgânicas dos municípios. Mas o entendimento é o seguinte: os parlamentares estaduais e do Distrito Federal, ou seja, os deputados estaduais, né? E os distritais, no caso do Distrito Federal, a determinação é a seguinte: serão aplicadas as mesmas regras previstas na Constituição Federal sobre sistema eleitoral, inviolabilidade, imunidades, remuneração, perda de mandato, licença, impedimento e incorporação às Forças Armadas. Tá? Então, para o Legislativo Estadual, tudo aquilo que foi previsto para o Legislativo Federal vai valer para ele também, obviamente, guardadas as devidas proporções. Tá? E os parlamentares municipais? Os parlamentares municipais é um pouco diferente. Quem são os parlamentares municipais? Os vereadores, né, gente? Olha o que diz o entendimento. Somente terá imunidade material, né, desde que o ato tenha sido... ele só vai ter imunidade material, tá, gente? O que é imunidade material? Aquela de suas palavras, opiniões e votos, né? Vocês estão lembrando aí da aula passada. Só imunidade material que os vereadores vão ter, tá? E desde que o ato tenha sido praticado em ofício, né, o que a jurisprudência chamou de em ofício ou próprio ofício, ou seja, no exercício da função, tá? Então, ele pode ter imunidade material, aquela questão de falar, proferir votos, palavras, né, opiniões e tal, e ser processado por isso. Ele vai ter a imunidade material, mas desde que o momento em que ele falou isso, né, que ele se expressou, ele estava no exercício do cargo dele e na circunscrição municipal, gente. Então, se ele estiver em outro município, se ele tiver falado, dado opinião ou um voto tal, que ofendeu alguém, ele pode ser processado por calúnia, injúria e difamação se tiver feito isso fora do município dele. Porque ele é vereador, ele só tem a imunidade material no município dele. Tá? Então, se ele foi para outro local, estava em outra cidade, e foi lá que ele proferiu essas palavras, aí não vai caber aqui a imunidade material em relação a ele. Certo? Os vereadores não têm imunidade formal ou processual. Então, aquela questão que nós vimos de prisão, né, que só pode ser em flagrante, por crime inafiançável, e a questão também de processo começar a ser julgado, vai ser julgado no Tribunal de Justiça. Não, os vereadores não têm isso, tá? Eles não têm nem a imunidade formal, nem a processual. Eles vão funcionar como um cidadão comum. Eles só vão ter a imunidade material e lá na circunscrição do município. Ok, gente? Muito bem. Vamos falar um pouco agora sobre as incompatibilidades, tá? Incompatibilidades são o quê, gente? São alguns atos que a pessoa fica impedida de praticar quando ela passa a ocupar o cargo de parlamentar, né? Seja deputado ou seja senador, não importa, né? E quais são essas imunidades? Está descrito lá no artigo 54 da Constituição. Veja só. Os deputados e os senadores não poderão. E aí aqui tem uma diferenciação, desde a expedição do diploma e desde a posse. Eu já falei para vocês a diferença, é importante que vocês saibam, porque tem uma série de locais na Constituição que ele vai fazer essa diferenciação. Isso vai acontecer após a diplomação. Isso vai acontecer após a posse. Existe um momento aí diferente, tá? Um é próximo do outro, mas não se correspondem. Então, a expedição do diploma é quando? Logo após a eleição é em outubro. Né? Então, a expedição do diploma acontece o quê? Novembro, dezembro. Então, ele recebe um diplominha dizendo que ele foi eleito para o cargo tal e que ele vai tomar posse, né, na data que for marcada a posse dele. Então, nesse momento, ele já é diplomado. Ele já tomou posse? Não. Mas ele já está diplomado, já recebeu o diplominha. E a posse é quando ele, de fato, toma posse. Vai lá, né, declara publicamente que está tomando posse, etc. Né? Então, tem
essa diferenciação. E aqui o artigo vai dizer o quê? Que desde a expedição do diploma, os parlamentares não podem firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público. Tá? Então, gente, eles não podem firmar nem manter. Se eles já tinham um contrato com alguma dessas pessoas, eles têm que rescindir, tá? Porque eles não podem nem firmar nem manter contrato, tá? E não pode também o quê? Aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os de que sejam admissíveis ad nutum nas entidades constantes na linha anterior. Então, gente, se ele é parlamentar, né, ele não pode ocupar outro cargo no Estado, aqui, ó, e nem nas empresas concessionárias de serviço público, que são empresas privadas, mas que executam um serviço público sob regime de concessão, né? Por exemplo, aquelas empresas que fazem aí a manutenção de rodovias, cobram pedágios e etc. São empresas privadas, mas que estão exercendo um serviço público sob regime de concessão. Então, nesse caso, gente, a pessoa não pode, né? A pessoa virou parlamentar, ela pode continuar tendo a vida dela? Pode continuar tendo a vida dela. Às vezes ela tem uma empresa, às vezes ela tem uma plataforma, às vezes ela é professora, tudo bem, não tem problema. Ela só não pode ter um emprego remunerado, nem um cargo, nem uma função no Estado, tá? Em empresas públicas, ou seja, pessoa jurídica de direito público, autarquias, empresas públicas de sociedade de economia mista e nem empresas concessionárias de serviço público, ok? Isso desde a expedição do diploma, gente, tá? E desde a posse? Desde a posse, eles não podem ser proprietários, controladores ou diretores de empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público ou nela exercer função remunerada. Então, ele não pode ser proprietário e nem ser do núcleo gestor das empresas que gozem de favor. Isso aí é uma expressão tanto quanto subjetiva, né? Mas vai depender muito do caso concreto, como o tribunal vai interpretar o que é isso. E que decorre de contrato com pessoa jurídica de direito público. Então, ele não pode nem ser proprietário, né, nem figurar no núcleo principal de direção e nem exercer função remunerada nela, certo? Desde a posse. O que mais que ele não pode? Ocupar cargo ou função de que sejam admissíveis ad nutum nas entidades referidas no artigo 1, inciso A. Então, ele também não pode ocupar um cargo no Estado, outro cargo. Então, vamos supor que ele virou deputado federal, mas ele quer também, né, estão oferecendo para ele o cargo de procurador-geral do INSS, por exemplo. Ele não pode aceitar, tá? Porque ele não pode aceitar função que sejam admitíveis ad nutum. Isso aqui vocês vão estudar semestre que vem no direito administrativo, tá, gente? Cargos ou funções que sejam demissíveis ad nutum são aqueles cargos em comissão, em que a pessoa não tem estabilidade, né? Nem precisa passar em concurso público. São os cargos de confiança, de direção, chefia e assessoramento, tá? O que mais que ele não pode fazer desde a posse, gente? Patrocinar causa em que esteja interessada qualquer das entidades a que se refere o inciso 1, artigo a linha A. Ou seja, nessas mesmas entidades aqui, que é qualquer empresa estatal, qualquer ramo do serviço público ou concessionária de serviço, ele não vai poder o quê? Patrocinar causa em que qualquer delas seja interessada, tá? E não pode, ao mesmo tempo, ser titular de mais de um cargo ou mandato público eletivo. Então, por exemplo, se ele é deputado, ele era governador, ele virou deputado, ele não pode ser os dois ao mesmo tempo. Parece meio óbvio, né, gente? Mas é importante que isso esteja esclarecido na Constituição, porque se não tiver, o pessoal vai querer, né, acumular os cargos. Então, aqui já está falando que desde a posse não pode, então, ocupar mais de um cargo ou mandato público eletivo, tá? Então, isso aí também é uma vedação, é o que a gente chama de incompatibilidades, tá? São ações que eles têm que deixar de praticar quando viram parlamentares, quando se elegem parlamentares, ok? Muito bem. Última coisa aqui para a gente fechar nossa aula de hoje, lembrar para vocês que essas prerrogativas de foro, elas não são um privilégio para essas pessoas, tá? Não é isso. A ideia de se ter uma prerrogativa de foro como coloquei aqui para vocês, resguardar a moralidade administrativa, afastar conflitos de interesse que existem, né? Garantir a independência e a impessoalidade do parlamentar, tá? Garantir que ele não seja perseguido pelo que ele está fazendo lá,
no parlamento, né, pelos projetos que ele está votando, pelas ideias que ele está defendendo, pelos discursos que ele está proferindo na tribuna. Tá? Então, garantir que ele possa fazer isso livremente, na melhor forma que o cidadão prefere, né, porque ele é um representante do povo. Então, resguardados os interesses do povo, ele pode defender o que ele pensa, né, e fazer as funções dele, que isso não vai dar um problema para ele. Então, que ele não vai ser perseguido por causa disso. Né? Imagina se ele vem de uma cidade pequena, uma cidade, vamos pôr aí, de 7 mil habitantes, tá? Ele vira parlamentar federal. Aí ele pratica um crime, ele vai ser processado e julgado lá pelo juiz da cidade dele, né? Justiça comum, vamos supor. Né? Imagina isso, gente, se não tivesse o foro privilegiado. O cara conhece todo mundo na cidade, o juiz pode ser amigo dele ou pode ser inimigo dele, tá? Pode estar perseguindo ele por alguma razão das coisas que ele está falando lá, pode ser da oposição. Então, para evitar isso, é que se instituiu essa questão da prerrogativa de foro. Tá? Nesse caso, eles vão ser processados pelo Supremo Tribunal Federal, que aí já é muito mais impessoal, você não conhece os ministros, é uma corte, são vários ministros, são 11, não é um só. Então, é muito mais, é uma forma de garantir, né, o livre exercício da função dele e que ele não vai ter nenhuma perseguição por conta disso. Tá? Isso que é a prerrogativa de foro. Não entendam como um privilégio. Não é da pessoa, é do cargo. E só vai durar enquanto a pessoa ocupar o cargo. Certo? Eu vou parar de fazer aqui. E aí, gente, era sobre isso que eu gostaria de falar com vocês hoje. Na próxima aula, nós vamos falar um pouquinho sobre perda de mandato, que tem uma possibilidade infinita disso acontecer, tá? Uma lista grande. E um abraço a todos e até a próxima.